primeiro assunto de hoje, que já é um assunto importante, uma reviravolta no caso da suposta agressão que o ministro Alexandre de Moraes teria sofrido no aeroporto de Roma, na Itália. Olha só, uma reportagem que foi divulgada à tarde, no comecinho da noite, pela revista Oeste, afirma que um laudo técnico sobre as imagens do aeroporto de Roma constatou que o filho do ministro, Alexandre Barsi, deu um tapa na nuca do empresário Roberto Mantovani. O documento foi elaborado pelo professor Ricardo Molina de Figueiredo, esse laudo técnico a que eu fiz referência, e mostra as imagens. Foi feito em cima das imagens que foram filmadas no aeroporto de Roma. O perito Ricardo Molina Figueiredo assistiu às imagens na sede do Supremo Tribunal Federal na semana passada, na presença do advogado Ralph Tortman, 2 juízes auxiliares de Moraes e de outros 5 servidores públicos. E aí, com base nisso, ele elaborou esse parecer, que diz o seguinte, vou abrir aspas aqui para ler um trecho desse documento elaborado pelo perito Ricardo Molina Figueiredo. Na forma como as imagens foram apresentadas no relatório, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu. Assistindo o vídeo diretamente, constatou-se que uma cena anterior às mostradas nas imagens 59 e 61 foi suprimida. Tal cena, de extrema importância, mostra uma agressão praticada por Alexandre Barsi, o filho do ministro, contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto de Roberto Mantovani, o qual, nas imagens do vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de defesa, revalando nos óculos de Alexandre Barsi. Fecho aspas, é um trecho do documento do perito que assistiu às imagens na sede do Supremo Tribunal Federal, porque as imagens não foram repassadas eletronicamente para a defesa, o que o advogado da defesa dos empresários, do empresário e da família dele conseguiu, depois de muito tempo e muita insistência no Supremo, foi somente assistir às imagens numa sala, mas sem recebê-las eletronicamente. Mas o laudo do perito, aliás, afirma isso, que o filho do ministro Moraes deu um tapa na nuca do Roberto Mantovani, o empresário que até então é o acusado pelas investigações, está no alvo aí dessa investigação. Vamos lá, Constar, queria te ouvir suas impressões sobre esse relatório. Nada como um dia após o outro, né? Tudo nesse caso é absurdo, né? Essa família chegou no Brasil com a Polícia Federal no seu cangote. O ministro Alexandre de Moraes transforma qualquer coisa pessoal que acontece com ele ou seus familiares em caso de Estado, né? Em ameaça ao Estado de Direito, à própria democracia. Ele se acha a democracia incorporada, né? Em carne e osso. Então, tudo isso é realmente um absurdo. E esse caso aí mostra que, obviamente, não aconteceu da forma que os quadrinhos do Globo mostraram, né? Qualquer pessoa séria, qualquer jornalista, acima de tudo, exigiu à época as imagens. Por quê? Porque ninguém vai aceitar a palavra de quem quer que seja como substituto para fatos, para imagens. Mas muitos jornalistas, principalmente na Globo, né, aceitaram a valor de face a narrativa do próprio ministro, fizeram esse desenho. O ministro tinha um filho ali 10 anos mais novo no desenho, que o óculos voou num tapão, e todo mundo começou ali a pedir a cabeça da família. O Lula chegou a falar, né, de animais selvagens, agressão. E agora a gente fica vendo, então, pela versão do perito Molina, que é muito conhecido, já fez vários casos famosos, né? Eu lembro do nome dele, com certeza, de inúmeros casos conhecidos. Ele faz uma avaliação bem diferente, para não dizer oposta. Primeiro, o cidadão foi agredido e, reagindo, teria esbarrado, teria encostado no filho do ministro. Vamos lembrar que o primeiro delegado não quis levar adiante nenhuma acusação. Foi substituído, até que entra alguém que aceita fazer uma denúncia, né, de agressão e que é promovido. Quer dizer, tudo absurdo nesse caso. Por que as imagens estão sob sigilo? Por que o Brasil não pode ver, não pode ter acesso a essas imagens? O que eles querem esconder? Agora nós temos, aparentemente, a resposta. Eu quero fazer uma análise aqui também, que obviamente parece assim que o ministro Alexandre está no seu no meio do furacão, né, no seu inferno astral, digamos assim. E isso pode não ser coincidência. Isso pode ser, talvez, numa avaliação precipitada, talvez confundindo torcida com análise aqui, eu faço essa ressalva com minha humildade, mas talvez o sistema tenha cansado do Alexandre de Moraes. Ele é tóxico demais, ele abusou demais, ele é a cara desses abusos, ele simboliza como nenhum outro, porque ele não está sozinho, obviamente,
o abuso de poder, o arbítrio, a perseguição, a censura, o desaparecimento da questão do foro privilegiado para tudo ir para o STF, inclusive com artimanhas, no caso do talha-ferro, que a gente pode falar depois. Então, me parece que a turma está cansando um pouco do ministro, né? Acho que cada hora surge uma coisa, todo dia vem um negócio desses, ele vai sendo fritado. O Glenn Greenwald já avisou que não acabou a munição lá da Vaza-Toga, né, que ele está soltando em doses homeopáticas. Então, ele pode ser que ele esteja realmente prestes a cair. O senador Arthur Vigílio gravou um vídeo muito duro, né, falando que ele é interino e que a soberba precede a queda, né, e o poder corrompe. Então, vamos aguardar. Agora fica a pergunta final, né, Brown? Ele vai mandar a Polícia Federal na casa do próprio filho, na sua própria casa? Ô Salles, e você vê conexão entre a revelação dessas imagens e a Vaza-Toga, né, a revelação das mensagens dos gabinetes do ministro no Supremo e no TSE? Será que esses casos enfileirados podem impactar de alguma forma no ministro? Pode ser mais pressão contra ele? Veja, eu dar um passo atrás aqui, Brão, para dizer o seguinte: a não divulgação do vídeo já é de certa forma, uma espécie de comprovação de que a história não era bem assim. Porque se a história fosse exatamente a que foi divulgada, mais do que depressa, o vídeo integral com a agressão teria sido amplamente divulgado. Então, aquela resistência que permanece em não divulgar o vídeo, manter esse vídeo às 7 chaves, não tem nada demais, é um vídeo de aeroporto, né? Então não é intimidade nem coisa nenhuma. Deveria ter sido divulgado, ou deve ser divulgado até hoje, justamente para que as pessoas formem o seu juízo de valor, né? Tendo em vista que é um fato que tornou... Porque poderia ser um fato privado, que não tinha interesse público nenhum, mas esse fato se tornou de interesse público na medida em que foi noticiado, foi comentado de presidente da República, por todo mundo. Então, este é um assunto cujas imagens deveriam ter sido divulgadas justamente para que a sociedade soubesse exatamente o que aconteceu. E sendo o que se pretendeu dizer, ou seja, uma agressão injusta, que seria absurda mesmo contra a família do ministro Alexandre, essas imagens corroborariam, né, e trariam, de certa forma, o sentimento, como toda agressão injusta traz, o sentimento de solidariedade. Ao não serem divulgadas, você imediatamente acende uma luz, fala, tem alguma coisa errada com essas imagens aí. E, portanto, essa fala do Molina, que é um perito conhecido, corroboram a sensação ou a informação, que não sabemos ainda, a imagem não foi divulgada, de que a história não foi bem assim. Bom, por que isso é importante? Porque isso vai tirando credibilidade. E a justiça, dentre outras coisas, ela precisa ter credibilidade. Você precisa... Um dos aspectos que a magistratura sempre prezou, né, do juiz de primeira instância recém-ingressado na carreira da magistratura, até o ministro do Supremo Tribunal Federal, todas as etapas da magistratura, ela sempre se pautou, e é importante que assim seja, pela credibilidade, né? Então você, quando houve uma sentença judicial, quando você lê um acórdão de segunda instância, de segundo grau e tudo mais, você, a rigor, ele tem credibilidade, que no jargão jurídico diz que ele tem presunção de legalidade, presunção de veracidade, etc. Muito bem. Quando você tem um caso que não deveria estar tramitando, já não deveria estar tramitando no Supremo. Não deveria. Isso é um caso de justiça comum. Isso tinha que estar na justiça de primeiro grau. Todas as decisões em primeiro grau, tudo um processo civil, né, de primeiro grau, e o processo criminal também de primeira instância, Polícia Federal. Não. Então, mas de todo modo, de tudo isso para chegar ao seguinte, há de fato um sentimento de perda de credibilidade. Essas imagens, certamente se divulgadas, trarão mais ainda esse sentimento. Essas mensagens, por outro lado, do caso desse perito talha-ferro, de certa forma, ainda que não tenha saído tudo que o Verdevaldo lá falou que vai sair, já são suficientes para também atingir a credibilidade das decisões, dos processos e tudo mais, que nós
olhávamos de fora até então, falávamos assim, não, isso não está certo, essas decisões não gozam de imparcialidade, essas decisões, esses processos não estão seguindo o devido processo legal. Mas as mensagens comprovam, né? Até então eram opiniões e análises. De repente vem algo que comprova tudo aquilo. Então essas coisas vão se somando, de fato, nesse sentimento de perda de credibilidade.